O universo paralelo da sua mente. E se você tivesse dito sim àquela viagem que cancelou? E se você nunca tivesse mandado aquela mensagem bêbado para sua ex? E se você tivesse se dedicado mais aos estudos em vez de passar horas no Instagram vendo a vida alheia? Já parou para pensar que dentro da sua própria cabeça existe um universo inteiro que vive de si? Um universo feito de possibilidades que nunca se tornam realidade, de caminhos que você não tomou, de escolhas que ficaram apenas na imaginação. É esse universo contrafactual que talvez você visite mais vezes do que o mundo real onde você está agora. Eu já estive lá e vou te contar, é um lugar perigoso. Pense nisso como uma série viciante, daquelas que você não consegue parar de assistir, mesmo sabendo que não existe final. É um labirinto mental, uma armadilha sedutora que sua própria mente cria para você. Uma prisão invisível onde o passado se mistura com desejos e arrependimentos, e o presente parece ficar cada vez mais distante. Hoje, vamos entrar nesse universo, vamos desvendar o que é esse pensamento contrafactual, e por que ele pode ser tanto um inimigo quanto um aliado. A internet sabota a sua mente. Você já sentiu aquele gosto amargo no peito, aquela sensação sufocante do que poderia ter sido? Aquela voz interna que não para de sussurrar, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse dito aquilo? Esse é o pensamento contrafactual em ação, o ladrão silencioso de sua paz de espírito. Pense bem, sua ex publica foto no Instagram, sorrindo com um novo namorado em algum lugar paradisíaco. E imediatamente a sua mente começa a rodar um filme inteiro. E se eu tivesse sido melhor? E se eu não tivesse feito aquela piada idiota naquela noite? Na sua cabeça vocês estão juntos, viajando e felizes. Mas a realidade cruel é que você está no seu quarto, numa sexta-feira qualquer, comendo pizza de micro-ondas. Essa comparação com a vida perfeita dos outros, ou melhor, a vida ditada, filtrada e cuidadosamente selecionada que eles mostram nas redes sociais, é o combustível mais poderoso para o pensamento contrafactual. Você não está se comparando com a realidade dos outros, está se comparando com uma versão hollywoodiana da vida deles. Um trailer, uma propaganda de filme que só mostra as cenas épicas, as conquistas, as risadas. Enquanto isso, sua vida parece um documentário melancólico sobre a fila do SUS, esperando a sua vez. É a era da ansiedade pelo que nunca foi. Uma sociedade que vende a perfeição e que você tenta desesperadamente comprar com a moeda do IC. É quase engraçado, se não fosse trágico. Você passa horas rolando o feed, vendo aquela blogueira que virou milionária com dropship, o cara que começou a treinar e virou fisiculturista. E na sua cabeça uma narrativa se forma. Se eu tivesse começado a treinar como ele, eu estaria assim também. Mas você não vê as horas de dor, a disciplina brutal, as renúncias, só vê o resultado final. E aí vem a frustração. O pensamento contrafactual é uma mentira doce que você conta pra si mesmo, para justificar a sua inércia. É uma autossabotagem disfarçada de autoanálise. É sua mente fazendo você refém de uma ficção onde tudo poderia ser melhor se você tivesse agido diferente. A série de TV da sua mente. Seja sincero, o pensamento contrafactual é mais forte quando você quase conseguiu alguma coisa. Aquele emprego que você quase conquistou, a pessoa que você quase teve, o time que quase ganhou o campeonato. Por que o quase dói tanto? Porque o seu cérebro, esse roteiristazinho sádico, cria um final alternativo perfeito para você. Ele não só imagina, ele te faz sentir a emoção daquele final. É como se seu cérebro fosse um estúdio particular, produzindo uma série exclusiva baseada nas suas maiores inseguranças e desejos. Lembra daquele final horrível de Game of Thrones? E se a Daenerys não tivesse pirado? Na sua mente já existe uma temporada nova inteira, reescrevendo essa história do seu jeito. O filósofo Friedrich Nietzsche disse que a vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. E o pensamento contrafactual é justamente o arquiteto desses planos que nunca aconteceram. Cenários possíveis, mundos paralelos que só existem na sua cabeça. Você se perde nesse labirinto de si e deixa de viver o é. A vertigem do si é a vertigem da indecisão, do medo, da ansiedade. Sua mente se afoga no mar de possibilidades infinitas, enquanto sua vida real segue navegando em um rio, com uma única direção. O paradoxo cruel é que essa habilidade de imaginar futuros alternativos, que poderia ser a sua maior força, se transforma numa prisão mental. Você fica remoendo tudo o que não aconteceu, em vez de construir o que pode acontecer. E sabe o que é mais bizarro? Você faz isso até com coisas pequenas. E se eu tivesse comprado outro sabor de iogurte?
Seu cérebro já cria um documentário de 40 minutos sobre como o sabor de morango teria mudado a sua vida, enquanto o de coco é a origem de toda a sua miséria. É nesse momento que você precisa se dar um choque. A vida não é um videogame onde você pode voltar pro checkpoint e tentar outro caminho. A vida é uma linha reta, e a única coisa que você pode fazer é seguir em frente. E vamos ser sinceros, se você tá gastando a sua energia com o sabor de um iogurte, talvez a sua vida precise de um pouco mais de emoção. Hackeie sua própria mente. Ok, já falamos da parte pesada, da armadilha, mas se eu te dissesse que o pensamento contrafactual não é só uma maldição, na verdade, ele pode ser um superpoder. Você só precisa aprender a usá-lo. O segredo está em mudar a pergunta que você faz a si mesmo. Em vez de "e se eu tivesse feito?", pergunte "o que eu posso fazer agora para que isso não se repita?". Eu chamo isso de pensamento contrafactual motivacional. Por exemplo, quando você vê um colega sendo promovido, em vez de pensar "e se eu tivesse sido mais proativo?", se pergunte "o que ele fez que eu posso começar a fazer hoje?". Use o fracasso imaginário do passado como um combustível para o sucesso real do presente. Veja o Naruto. Ele começou como um perdedor, um garoto ignorado. Mas ele não ficou preso no "e se eu for mais forte?". Ele usou a rejeição, a dor, o fracasso como energia para se tornar Hokage, o líder supremo da vila. E tudo bem, sua vida pode não ser um anime, mas a lição é real. O pensamento contrafactual é uma ferramenta que pode te afundar em arrependimentos ou construir seu futuro. É a diferença entre lamentar a prova que você zerou e estudar para a próxima. É a diferença entre chorar por um relacionamento que acabou e aprender para ser melhor no próximo. A vida é uma jornada e, como um carro, você precisa usar o retrovisor para olhar para trás e não repetir os erros. Mas se você ficar olhando só para trás, vai bater. Use o seu retrovisor para aprender, mas mantenha o foco no para-brisa, que é o que vem pela frente. O lado bom do seu fracasso. Tem uma coisa sobre o pensamento contrafactual que a gente quase nunca fala. Aquele você que errou, que escolheu errado, que mandou aquela mensagem bêbado, é o seu maior professor. Sem esse você, o você atual não teria essa experiência, a maturidade, nem resiliência. Você quer ser perfeito? A verdade é que a perfeição é chata e, mais importante, não existe. Você é uma coleção de cicatrizes, erros, burrices, e cada uma delas é parte da sua história. É como a arte japonesa do Kitsungi, que conserta cerâmicas quebradas com ouro. Eles não escondem a rachadura, eles a destacam, transformam as cicatrizes em beleza. E é isso que você precisa fazer com seus erros. Não esconda o você que falhou. Aceite que ele faz parte do você atual. Suas cicatrizes são a sua história. E é isso que te torna único, forte, humano. É o que faz sua história ser mais interessante do que qualquer filme de Hollywood. Agora, você tá pronto para sair dessa prisão do "e se?". O primeiro passo é reconhecer que você tá nela. O segundo passo é perdoar aquele você do passado, que errou, que tropeçou, que não sabia o que você sabe hoje. E isso já é uma vitória. O terceiro passo é começar a construir a sua vida no presente. Não deixe que o "e se" te defina. Deixe que o "e agora" te mova. Se essa conversa fez sentido para você, se você sentiu que eu ajudei um pouco que seja, se inscreve no canal, vai me ajudar a continuar criando conteúdos. E lembre, você vai errar de novo, você vai se arrepender de novo, mas acima de tudo, você vai seguir em frente.